médicos que não são especialistas em mieloma têm um pouco de dificuldade em conhecer essa doença e em diagnosticar os pacientes que a apresentam. Isso se dá principalmente porque o mieloma é uma doença que tem sintomas muito inespecíficos e que envolvem diversos órgãos e diversos sistemas. Desse modo, é uma doença de diagnóstico difícil e, além disso, rara. Então, essa é a grande dificuldade que os médicos apresentam. Sim, isso é uma dificuldade grande no nosso país e explica, inclusive, porque os pacientes com mieloma diagnosticados aqui no Brasil têm a doença um pouco mais avançada do que os diagnosticados nos outros países. Alguns estudos epidemiológicos mostram que aqui no Brasil a porcentagem de pacientes com estádio clínico 3, que é o estádio clínico mais avançado no caso do mieloma, é maior do que nos Estados Unidos e na Europa. Exato, o fato do paciente receber o diagnóstico tardiamente explica porque ele tem o diagnóstico num estadiamento mais avançado. Sim, o fato da doença ser rara dificulta o diagnóstico por parte dos médicos generalistas, né? Além disso, como eu te disse, os sintomas são muito inespecíficos. O sintoma mais comum, por exemplo, é dor óssea. Quantos pacientes têm dor óssea por outros motivos, né? Dor lombar, que é uma dor muito comum. Então, além de rara, é uma doença com sintomas muito inespecíficos e difícil de se diagnosticar. No mundo todo, a faixa etária mais atingida são os pacientes acima de 60 anos, nos países mais desenvolvidos, acima dos 65 anos. No Brasil, no entanto, nos estudos epidemiológicos que temos, a faixa etária é um pouco menor, variando de 58 até 62 anos de idade mediana para o diagnóstico. O mieloma múltiplo é um câncer dos plasmócitos, que são células da medula óssea. Os plasmócitos, no indivíduo saudável, são as células responsáveis por produzir os anticorpos que vão combater infecções no indivíduo normal. No mieloma, essas células sofrem uma alteração genética e começam a se multiplicar de forma desordenada e de forma maior do que a habitual. E essas células acabam formando tumores nos ossos, onde fica a medula óssea, e por isso o nome é mieloma múltiplo. O mais comum é que a gente tenha vários tumores na medula óssea dos pacientes acometidos. Olha, o principal fator de risco é a idade. Como a gente falou, os pacientes mais idosos são acometidos com uma frequência maior e é uma doença muito rara para pacientes mais jovens. Existem outras condições, como exposição à radiação e algumas substâncias químicas, benzeno, alguns tipos de agrotóxicos, que também podem aumentar a incidência de mieloma. Bom, os principais sintomas da doença são relacionados à lesão dos ossos, então a dor óssea é muito comum, a grande maioria dos pacientes com mieloma múltiplo tem dor lombar, por conta do acometimento vertebral, que é muito comum. Além disso, a anemia, e aí, portanto, cansaço, fraqueza, falta de ar aos esforços é bastante comum. O acometimento renal acontece em uma boa porcentagem dos pacientes, não há sintomas tão específicos, isso é mais encontrado em exames laboratoriais. E também é possível que haja aumento no cálcio, o que pode causar sonolência, intestino preso e outras alterações no paciente. Bom, então, não existe indicação de um screening populacional para pessoas que não têm risco aumentado para mieloma, né?
É diferente de câncer de próstata, de mama, por exemplo, que tem os exames específicos, como PSA, mamografia, que vão diagnosticar a doença em fase inicial na população geral. Mas quando a gente tem alguma suspeita do mieloma múltiplo ou um risco muito aumentado, pessoas que têm mais do que familiares acometidos, ou que têm as dores ósseas, anemia, alteração da função renal, os exames essenciais são a eletroforese de proteína sérica, a imunoeletroforese de proteína sérica e a pesquisa de cadeia leve e livre no sangue. E quais são os tratamentos indicados para o câncer? Certo, o tratamento é feito com quimioterapia. Hoje em dia existem diversas drogas diferentes, de mecanismos diferentes para tratamento do mieloma, e cada médico vai escolher aquele esquema que ele tem acesso com as melhores combinações de drogas possível, né? Depois do tratamento inicial com quimioterapia, os pacientes que são mais jovens e que têm condições devem ser submetidos a um transplante de medula óssea autólogo, com a sua própria célula-tronco, para um controle melhor da doença. E depois do transplante, em alguns casos, é feito mais alguns ciclos de quimioterapia de consolidação e mantido alguma medicação a longo prazo como um tratamento de manutenção. É um tratamento prolongado do mieloma múltiplo e nos últimos anos tende a ser um tratamento contínuo, né, sem interrupção. Então, nesses últimos anos, o mais comum é que a gente faça o tratamento até que haja progressão da doença. O mieloma múltiplo, infelizmente, ainda é uma doença incurável, então o curso natural da doença é que a gente trate, haja uma melhora, que vai durar algum tempo, dependendo de cada paciente, por volta de 3, 4, 5 anos. E com os tratamentos mais modernos, o tratamento é feito de forma contínua, então o paciente faz a quimioterapia inicial, faz o transplante, mantém alguma medicação até que ele recaia da doença. E aí a gente precisa trocar para algum outro esquema de tratamento. Então não tem um tempo definido para o tratamento do mieloma múltiplo atualmente. Depende do estágio e, na verdade, ele fica até que o paciente progrida. Então, como o tratamento, por exemplo, de uma pressão alta, ou diabetes. A gente começa o remédio sem ter prazo para parar. A ideia é que ele use de forma contínua, a gente só para quando o remédio para de fazer efeito. Olha, é muito difícil, porque os fatores de risco que a gente chama de ambientais são muito raros. É difícil uma pessoa que tenha contato com radiação. É raro, dentre os pacientes do mieloma, que a gente consiga identificar algum produto químico que tenha desenvolvido a doença. Então é uma doença difícil de se prevenir. Eu acho que o que é mais importante no mieloma múltiplo é uma identificação rápida e um diagnóstico rápido quando o paciente começa a ter sintomas, né? Porque com isso a gente evita muita complicação e muita morbidade e piora de qualidade de vida para os pacientes. Os sistemas públicos e privados estão preparados? Olha, a gente percebe que não, na maioria dos casos, porque a gente vê que demora muito tempo para o paciente chegar ao diagnóstico. Então, o paciente que descobre o mieloma múltiplo, normalmente já tem história de meses ou anos de dor óssea, por exemplo, meses ou anos de anemia. E depois de passar por diversos profissionais, na maioria dos casos, obviamente, é que esse paciente chega a ter a suspeita e aí pesquisa com os exames apropriados e tem o diagnóstico do mieloma múltiplo. Então, se a gente for pensar na maioria dos pacientes, eu diria que não, que eles não têm, os médicos que os atenderam não suspeitaram adequadamente da doença. Existe hoje no Brasil uma diferença muito grande no tratamento dos pacientes de mieloma múltiplo, sendo eles de serviço público ou de serviço privado, né? Ainda há acesso a muito poucas drogas para o tratamento do mieloma pelo SUS, e no serviço privado a gente já tem acesso a drogas mais novas que surgiram nos últimos 2 ou 3 anos. Isso se reflete no resultado do tratamento dos pacientes também. Outro ponto importante é que os pacientes que são tratados pelo SUS têm uma dificuldade muito grande de acessar os serviços de transplante de medula óssea. São poucos os leitos de transplante que atendem o SUS
isso acaba atrapalhando também o tratamento dos pacientes. The endless bottoms up.